Olá, você! Palhaço Show está no ar. Nosso convidado de hoje é simplesmente sobrenatural. Por favor, apresente-se. Francisco Lincoln Coelho Rolim. Francisco. Oh, me fale de sua criação. Eu criei muitas coisas, né? Mas eu acho que o mais importante mesmo é ter criado o Palhaço Carlão. Ah, Palhaço Carlão, sou eu. Então, eu sou o seu criador. Haveria algum fato engraçado que aconteceu com Vossa Senhoria trabalhando como palhaço? Ah, tem muitas. Exemplo como eu. Quer dizer, como você se tornou animador de velório. Oh, pss, pss, corta. E era minha casa, meu sonho de consumo. Enfim. Então, sempre fazendo espetáculo por ali, sempre fazendo roda. E apareceu um cara que estava sempre de civil, sempre bem vestido, né? Taillé, grisalho, muito boa gente, muito boa praça. E sempre me dava R$ 50 no meu chapéu, que era na época um pinico de ágata, aquele pinico esmaltado, né? Branco e azul. E parecia um capacete de militar, né? Eu não usava essa cartolinha que eu uso agora, né? O Palhaço Carlão. Enfim, então, sempre que esse cara aparecia e botava R$ 50 lá, eu gritava: olha a onça, olha a onça, em alusão à cédula que tem uma onça. Então, esse querido passou a ser chamado de Onça. Mas só mais adiante eu vim saber que seu nome era Arruda. Enfim, aconteceu certa vez. E eu peguei um recado de um telegrama animado naquela noite. Ou seja, no aniversário de alguém eu vou declamar uma poesia, vou fazer uma mensagem carinhosa para essa pessoa, né? E eu fui para essa região dos Jardins ali, pertinho da rua Grécia. E a festa estava bombando, muitos carros importados, Rolls Royce até, né? Mas era tudo muito escuro e tinha uma sala muito ampla, todos os vidros espelhados, né? Você não via quem estava dentro, né? E tudo no mármore. E eu, muito atrevido, como sempre, já fui tirando meu chapéu, meu tal capacete esmaltado, joguei esse pinico na frente, fazendo um barulho incrível na sala e entrei em seguida cantando. O que eu não sabia é que eu estava no reduto militar. Quando eu olhei em volta, eram todos militares, tinham várias fardas, até aqueles caras das agulhas negras, né? E eu, com a corda toda, brincando, aquilo virou um circo. Aquilo era muito engraçado, eu chorava, interagia com todo mundo, até entender, pô, eu tô num velório? Isso aqui é um velório. E fui me aproximando das bandeiras, até chegar no caixão. Quando eu olho dentro do caixão, quem estava lá? A onça, ou seja, o meu querido amigo Arruda. Nossa, mãe, mas foi uma emoção fulminante. Eu fui do riso às lágrimas, mas chorava compulsivamente. Uma sensação de desamparo. Eu não sei explicar, eu nunca senti uma emoção dessa. Sempre que eu conto, eu me emociono de novo. E eu olhava pro cara, mas eu babava, eu desmontei. Então virou um caos, um parafuso espanado. Não tinha como eu ficar em cena, não tinha mais. Aí eu já comecei a chorar em círculo e fui me retirando rapidamente e saí. O carro já estava me esperando, eu voltei para casa em prantos, liguei para o contratante, ela falou: não, Carlão, você é o máximo, parabéns. Arruda, meu marido, era diretor do Museu da Aeronáutica, te adorava. E é uma forma anarquista dele, um jeito dele carinhoso de falar com os companheiros, um jeito de brincar com isso, porque você é uma figura querida e tal.
Eu fui aliviando, mas no dia seguinte chegou um convite já de um outro velório para animar, que era a funerária gravou aquilo e ofereceu como plano. E eu fui fazendo vários velórios, até que chegou uma situação que a coisa estava ficando muito complexa. Então eu resolvi parar com velórios, por enquanto. Ué, uma vida movimentada. Qual foi a sua trajetória até chegar aqui? Eu nasci na zona rural, cidade de Cajazeiras. Depois a família estava passando um momento meio delicado, mudou da roça para a cidadezinha, né? E lá em Cajazeiras a gente morava numa casa que tinha um pátio grande na frente, a Higino Rolim, rua Higino Rolim, e intercalavam circos tradicionais com parques de diversões. Quando um levantava a temporada, vinha outro e assim ia intercalando. Então eu era uma criança muito comunicativa, muito dada e me entrosei com todo esse povo, né? Também era bem esquisitão, tinha um cabeção, os pés Charlie Chaplin, né? Gagueira danada, né? As orelhas, né? O pessoal já pôs o meu apelido de Topo Didio, não sei porquê. Enfim, mas a verdade é que eu me dei muito bem com essa turma. Comecei a interagir, comecei a participar dos espetáculos, a assistir todos, né? Comecei de pequenininho ali, aprendendo e fazendo junto com eles. Logo em seguida, as crianças dessa rua, Higino Rolim, se juntaram, fizeram um grupinho de teatro. E a gente era pequeno, 8, 10 anos. E esse grupo se manteve por quase 20 anos trabalhando, a ponto de se destacar, ser financiado pelo Inacem, vir para várias temporadas no Sudeste, e estourar por aqui. Fizemos muito sucesso com vários espetáculos e fomos ficando por aqui. Então veio o sucesso do Beijo de Estrada, depois o Val da Sarapalha, o Grupo Violim, e eu passei a morar em São Paulo, larguei o curso de jornalismo na UFPB, lá em João Pessoa, né, na Paraíba. Passei a morar aqui, trabalhei na TV Cultura e ralei muito de tudo que você puder imaginar com esse tal de Palhaço Carlão. Então, fiz porta de loja, fiz velório, fiz navio, fiz agência de animação infantil, festinha de aniversário de monte, publicidade, grupo de teatro, teatro de rua. Depois passei a trabalhar com uma banda de jazz popular e no meio disso tudo, né, veio o boom do circo em São Paulo, nos anos 80, e todo aquele sucesso do circo, das escolas de circo aqui e tal. Eu passei por vários desses grupos de circo que estão aí até hoje atuando. E, por fim, me juntei a Paty e fundamos o Aba Circos, que é o que a gente faz hoje, né? Você tem falado que começou muito cedo como palhaço, não? E qual foi a sua primeira referência como palhaço? O dia que você olhou e falou, eu quero ser isso aqui. E lembro muito bem a primeira referência de palhaço na minha vida. Eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos, era anos 70, em Cajazeiras. Minha mãe falou para eu ir na feira, feira livre, enorme, gigante, adoro feira, e comprar umas rapaduras lá na feira. E quando eu comprei as rapaduras, o cara embrulhou naquelas revistas, né, naquelas folhas de revista, e aqui veio para mim, a folha que veio para mim, eu já cresci o olho. Que imagem espantosa! Era o Lu Jacobs, corpo inteiro. Era como se o Salvador Dalí tivesse pego um palhaço e esticado assim. Que coisa incrível, impressionante. Eu bati o olho naquela imagem e falei, nossa mãe, eu quero ser isso. Isso é especial. Agora, como? Não tenho a menor ideia, né? Então fui para casa, peguei aquela imagem, pus na parede, fiz um quadro. Depois de um tempo, tirei, fiz a capa do meu caderno de escola e fiquei a vida inteira perseguindo essas imagens do Lu Jacobs, né? Mas o que mais me impressionou, que olhar é esse? Lou Jacobs nasceu na Alemanha em 1903
e faleceu aos 89 anos na Flórida, Estados Unidos, em 1992. Ele estreou ainda criança, aos 7 anos, com os pais, no show de variedades, e durante a Primeira Guerra Mundial, a família emigrou para a América, onde mais adiante Lou consagrou-se. Por mais de 60 anos ininterruptos, ele foi o palhaço de maior destaque do Ringling Bros. E criou uma imagem tão sólida e única que era possível localizá-lo, mesmo infiltrado na multidão. Hoje, é cada vez mais raro encontrar vídeos com a sua obra. A boa dica ainda é apreciar sua pequena participação na superprodução O Maior Espetáculo da Terra, o filme, lançado em 52. Por várias décadas, no show business, ele foi a peça publicitária que mais vendeu e comprou tudo que pode a ilusão. Até o selo dos Correios tinha a sua cara. A maior referência do circo mundial de todos os tempos, Lou Jacobs deixou uma obra original recheada de novidades. O calhambeque maluco, minúsculo, de onde saía esse palhaço gigante contorcionista, o nariz bola, como é conhecido hoje, e outras gags incríveis são marcas impressionantes desse artista genial. Fale pra mim, você já perdeu o controle total do espetáculo? E aí, como foi? Essa história é muito boa. Aconteceu comigo e o Neide Abreu, o Palhaço Gargalhada. Ele criou um evento em São Paulo de muito sucesso, o Dia Internacional do Palhaço. Era uma comemoração grande em uma praça pública com um palco daqueles grandões, onde passavam todos os palhaços fazendo seus números durante todo o dia. Era um evento que começava 8 da manhã e até 8 da noite e juntava uma multidão, né? Então, nos anos 90 aconteceu isso. Teve uma dessas edições que eu fui preparado para fazer assim aquele número mesmo frenético, né? Eu tinha um número forte de monociclo com o Mateuzinho, que era o meu enteado, um moleque lindo, um ruivo, né? Pequenininho, super esperto. Ele ia no meu ombro e eu de monociclo tomava vários tombos, cascata, pulava, subia de escada, rodava de costa, fazia loucuras com ele no ombro, inclusive tombos, e chorava e molhava todo mundo. E era o máximo esse número. Ele era muito forte, muito frenético, tinha uma trilha sonora do Paralamas que estava no auge, era só instrumental. E eu fui preparado para fazer uma tremenda de uma performance, né? Só que o espetáculo estava a todo vapor e era só chegando celebridades. Tic-tac, Atim Espirro, Bozo, Vovó Mafalda, Fofão e altos, grandes, famosos palhaços, e todo mundo passava na minha frente. Eu ia ficando, ia ficando, ia ficando. Um dia lindo de sol, a Praça da República ali na frente do Teatro Haroldo de Campos estava lotado, lotado. E justamente quando foi a minha hora que fui anunciado, já tinha uma nuvem pesada no céu naqueles dias de verão de São Paulo, né? E foi o fato de eu entrar em cena. Começou que parecia uma artilharia. Pô, 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 raios, trovão, e veio a chuva. Mas era uma tempestade, era incrível, era muito forte. De forma que eu olhei em volta, tinha vazado a multidão, não tinha mais ninguém na praça e chovia até granizo, era aquelas pedras mesmo, chovendo forte, pesado. Eu me desesperei, olhei em volta, olhei para Mateuzinho, que de ruivo estava branco, e não tinha o que fazer. Eu pensei, putz, vou fazer o quê? Então me veio a ideia do improviso perfeito, aquele poema da Rosana Murray, que eu adoro, né? Comecei a declamar esse poema. E enquanto fui declamando, fui me emocionando e fui querendo mostrar um caminho para o poema, né? Que rosto será que se esconde atrás do palhaço? Onde será que arruma espaço para guardar tanta dança? Será que ele tem um armário escondido bem no meio do peito? Será que o palhaço leva a vida sempre sorrindo desse jeito?
Ou será que às vezes o palhaço sente uma tristeza medonha? Enquanto fui falando esse poema, fui tirando a roupa. E né, o meu figurino é pesado, são várias camadas, né? Fui tirando e terminei com aquele shortinho da Carla Pérez, coladinho, aquele textozinho todo colorido, né? O que eu não sabia, a Globo estava presente e gravou ao vivo um link que entrou direto ao vivo no Jornal Nacional. De forma que estourou em todos os lugares. Cid Moreira falando: hoje é o Dia Internacional do Palhaço. E o palhaço Carlão fez o seu striptease. Aquilo bombou. Muito engraçado. Foi o dia que o palhaço Carlão virou uma celebridade. Vou te falar uma coisa delicada. Você já trabalhou alguma vez simplesmente apavorado, com muito medo? Medo. Ai, que medo. Você já trabalhou com medo? Eu fiquei alguns anos, quase uma década, trabalhando com um projeto de feira de livros infantis de uma instituição grande, era nacional, viajava a todas as capitais acompanhando escritores. Ziraldo, Maria Clara Machado, Silvio Ortoff, muita gente trabalhava junto, né? E certa vez eu fui fazer um em Manaus e quando acabou, chegou um cara na praça ainda, eu estava concluindo, e o cara falou: pô, você termina quando o trabalho aqui? Não, eu terminei hoje. Então, você se importa de amanhã no meu povoado fazer um espetáculo para mim? Quanto custa, tal? Acertou? Ah, tá. Definimos o valor, tudo bem. Amanhã eu venho te pegar aqui. Tá bom. Então o cara passou na porta do hotel, me apanhou de carro, fui até um lugar lá no meio da mata, que eu não tinha noção. Apareceu um bimotor, me pôs nesse bimotor, subimos no bimotor e começamos a voar pro povoado do cara. No ar, ele me explicou: olha, é o seguinte, eu sou dono de um garimpo, tem um cara lá que está me dando trabalho, então quero liquidar esse cara hoje. E estou levando você para fazer um espetáculo. Você vai entreter todo o pessoal num determinado lugar e esse camarada vai estar num outro lugar. Então nós vamos liquidar o cara, conclui o seu show, a gente pega você e vem embora. Bem, eu ouvi a proposta. Mas eu estava na época, né, super curioso nessas filosofias, estava lendo o Bhagavad Gita, essa coisa toda, né? Do eticamente correto e não matarás, não comer carne, muito menos humana. Então fiquei em parafuso. E eu falei: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Bem, mas se eu não fizer o show, o cara também me mata aqui, me joga lá de cima, o que é que eu vou fazer? Não, mas eu tô conivente e tal. E fiz o show em parafuso. E não ouvi tiro nenhum, fiquei esperando ouvir alguma coisa. Quando terminou, o cara falou: tá, tudo bem, vamos embora, vamos. Quando voltou, eu ainda em choque, tentando mostrar que estava natural. O cara abria a bagagem, era muitas armas e tal, todo poderoso, aquela coisa. E aí, para as tantas, já chegando em Manaus, eu perguntei: foi tudo bem? Deu certo? O seu objetivo? O cara falou: cara, eu não vi nada do show. Me falaram super bem, o pessoal adorou. Agora, não deu nada certo, porque o dito cujo não apareceu. Amanhã, você estando aí, a gente vai de novo. Eu peguei um voo nessa noite mesmo, vim embora para São Paulo. Francisco, fala pra mim. Você já se acidentou em cena? Existiram muitas coisas engraçadas trabalhando como palhaço. E eu costumo dizer que não existe trabalho ruim para o palhaço, não existe trabalho menor. E essa foi uma delas. Existiu um camarada que eu conheci na casa de um amigo e esse cara estava chorando as pitangas. Pô, eu estou num momento difícil, eu estou separando da minha mulher, eu fali, sabe aquelas histórias que a gente ouve?
minha família tá mal, eu tô sem grana, eu tô sem trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu vou fazer uma festinha para comemorar o aniversário da minha filha. E contratou o Palhaço Calão. E entre outras coisas que o Palhaço Calão faz, bem conhecido, é rodar com uma criança no ombro, de monociclo, né? E eu me garanto, roda até com adulto também, já fiz bastante com adulto esse número também, né? É tranquilo. Só que, quando chegou o dia da festa, esse contratante, esse camarada, estava extremamente embriagado e numa euforia, numa euforia incrível. Então, qualquer coisa ele participava, ele falava primeiro que todo mundo, não sei o quê, e o clima estava meio tenso pro lado do casal, né? Dava para ver claramente que eles estavam separados, que toda aquela festa era uma fachada, né? A situação, o palhaço sabe dessas situações, desses truques, né? E vai levando, vou levando e tal. Quando chegou lá para as tantas, que eu fui rodar com a criança no ombro, fazer o número do monociclo, estava muito bem a festa, dominada na mão, maravilhosa, dando risada, estava muito bem. Quando eu chamei a criança para ir no ombro, ele falou, não, quem vai sou eu. Eu falei, então vamos. E quando eu pus esse camarada no ombro, ele se jogou para trás. E deu tempo dele cair em cima da mesa, exatamente no bolo. E foi maravilhoso. Foi pedaço de bolo para tudo que era lado e a mesa ainda quebrou no meio com ele junto. E essa história ficou muito famosa, ficou muito conhecida. Depois eu encontrei esse cara muitos anos depois e a gente sempre dá risada quando lembra disso. O casamento acabou, as filhas já casaram, já deram netos para ele, mas toda vez que ele me encontra, ele olha para mim e conta isso com alegria. É incrível, não? Como a vida é maravilhosa. Francisco, não te falo. Hoje, o palhaço virou uma celebridade. É glamuroso ser palhaço. Eu vivi esse momento em que, primeiro, não se falava, eu sou palhaço. Não era uma função muito apresentável, não dava muito prestígio falar isso antigamente, né? Ainda mais fora do circo. Pô, lugar de palhaço é no circo, né? E tinha muitas ofertas de trabalho fora do circo. E tinha muita linguagem, muita opção fora do circo, shows, eventos e tal. Então eu comecei a andar por aí, comecei a pegar muito evento fora e tal, e fui caindo para fora do circo, né? Então eu consegui um show numa boate que eu fazia 3 entradas na madrugada. A primeira era 1h30 da manhã, depois às 3 e depois às 4h40, quase 5. E nessas eu fiz a primeira, fui fazer um lanche lá fora para voltar para a segunda e quando eu voltei fui barrado. Eu falei, não, mas eu sou o Palhaço Calão. O cara falou, não, o Palhaço Calão acabou de entrar. Eu falei, mas como? Eu sou o Palhaço Calão, eu fiz, o segurança era novato, não me conhecia, né? E o cara falou, não, o Palhaço Calão acabou de passar aqui, confirmou, é o palhaço que vai entrar agora às 3 e pouco aí em cena? Sou eu. Não, não é o outro. E eu fui ver e era um cara que sabia tudo a meu respeito, estava de olho no trabalho e chamava Mexilhão. Então o cara fez um pequeno trocadilho e entrou no lugar do Palhaço Calão. Muitas situações engraçadas que eu chegava no lugar para trabalhar, não, já aconteceu, já passou por aqui, né? E sempre teve. Curioso. Já teve um dia em que nada deu certo? Aquele dia em que você fica contando os minutos no relógio para o espetáculo acabar? Você já passou por um aperto desse? Eu desde pequeno sabia que o meu forte seria o palhaço, né? Que eu não sabia, na maioria das vezes eu não sabia como lidar. Eu fui descobrindo aos poucos como sobreviver, como escapar, né? Como passar por esses contratempos, essas dificuldades, né? Cada situação é uma situação.
E o trabalho do palhaço também, ele cada vez se reinventa. Apareceu um fã elogiando muito, dizendo que meu trabalho era maravilhoso, que eu era incrível e tal. E foi até minha casa e conheceu minha família. E, pô, mas você é incrível, você é mágico, você é isso e aquilo. Eu quero lhe contratar, eu vou pagar 3 vezes o valor do seu cachê, porque eu tenho um evento especial para você fazer. E nunca fazia aquele evento especial, né? Então um dia ele apareceu e falou: Carlão, é agora. O evento vai ser amanhã. É surpresa, você não pode saber de nada. Porque para ser especial, tem que ser surpresa para você e para eles. Tá bom. Ele me levou na mansão dele, no Morumbi. E era um casarão incrível, né? Só que já cheguei pronto e já foi descendo escada para subsolo, de subsolo para subsolo. Sabe aquilo? 1S, 2S, 3S. Daqui a pouco era um bunker. E eu lá enterrado, descendo, descendo, descendo. Chegou num lugar que o piso era de borracha, aquele piso que amortece, eu com todo o meu material de show, pode começar a fazer. Mas para quem? Não, pode começar a fazer. E eu olhava, não tinha nada, escuro, né? Só tinha luz em cima de mim. E eu comecei a fazer, e aos poucos a luz foi aparecendo nesse vão que era enorme, era uma garagem grande, mas estava sem nenhum carro. E foi quando eu vi que lá no fim da garagem tinham 3 crianças que não pareciam ser crianças, já eram adultos, mas estavam apavorados, não falavam nada, estavam agarrados. Eu tentei me aproximar, vi que a coisa ficou mais tensa e eu não entendia por que estava vivendo uma situação daquela. Não tinha nenhuma empatia, não tinha nenhum sorriso, nenhum aplauso. Que situação delicadíssima. E tinha um tempo, né? Que o cara falou para mim, ó, quando der tal hora, 50 minutos de duração, eu venho aqui abrir a porta que está no recuo nas suas costas para você sair, tornar a subir as escadas. E assim foi. E eu fiz, passou, eu passei por isso, foi difícil. E quando acabou que ele veio muito emocionado, me abraçou, chorou também. Aí contou a real, né? Que aqueles 3 que estavam lá eram os seus filhos. Eram todos 3 autistas. E a idade era bem diversificada. E eles tinham adorado, e aquilo era um grande teste para ele, para mim também. Fala pra mim, você já forçou uma barra como palhaço? É. Então, as coisas acontecem de uma forma um pouco diferenciada comigo. Não tem muita lógica, né? Isso aconteceu assim. Eu estava vivendo um momento em São Paulo muito tenso, onde o PCC estava queimando tudo que era ônibus, micro-ônibus, havia greve de ônibus, a cidade estava um caos, ninguém tinha controle de nada, insegurança total. E a gente estava fazendo um projeto que era levar espetáculos para periferia. Era uma época de férias e esses espetáculos iam em comunidades muito precárias, né? Então, uns amigos já tinham falado para mim, olha, cara, a gente foi num lugar aí, assim, 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 e que não deu pra gente não, cara. O lugar muito barra pesada, quando a gente tava se preparando, tipo, tá entrando no clima, o palhaço tá ficando intimista, tá querendo trabalhar, entendeu? Os caras gritaram, fora! Fora! Pô, cara, a gente nem adiantou, a gente do jeito que tava, tirou a maquiagem, botou as coisas na tipó e veio embora. Então, na semana seguinte, eu fui para esse lugar. E lembro bem, foi uma travessia bem difícil, é um morro muito grande fora da cidade. Tipo assim, você quase chega no Rio de Janeiro e não sai de São Paulo, manja. Enfim,
A gente cercou um morro, desceu, subiu o outro, desceu, subiu, subiu, desceu, desceu, subiu. Deu nos lugares, os caras tudo com metranca na mão, porteira para entrar, para sair, vocês vão aonde e tal. É um lugar super hostil, né? Então, quando chegamos nesse lugar, disse, ó, o espetáculo vai ser aqui. Era uma sala pequena e com 4 janelas, uma de cada lado das paredes, então era tipo um picadeiro. Só que o público assistia do lado de fora das grades e dentro só a gente ficava naquele cercadinho, tudo gradeado, né? Não tinha piso, não tinha reboco, também não tinha água, não tinha lanche. E o público era tudo criança mesmo, tudo em volta. Mas a bandidagem, os caras que mandavam na comunidade estavam todos armados em volta, né? E eu senti que o clima estava ficando pesado pro meu lado, né? Quando eu comecei a me preparar e tal, eu comecei a sentir aquela repetição daquela situação e estava aquele fantasma na minha memória, fora, né? Então, antes que eles gritassem qualquer coisa, eu comecei a fazer uns gracejozinhos, umas brincadeiras e vi que a reação estava ficando meio medonha, já estavam querendo jogar alguma coisa. Eu falei, é por aqui. Catei meu relógio e dei um tremendo de um tiro dentro, como se fosse um acidente, como se fosse uma piada. A casa veio abaixo, todos sorriram bastante e dali por diante a relação se estabeleceu, tudo fluiu bem, todos me respeitaram, participaram bastante. Então aquilo que teria que ser uma coisa medonha foi uma coisa normal, porque eles pensaram, pô, esse cara aí dentro é louco e deve ser pior que a gente, mais agressivo, mas de qualquer forma ele está aí dentro na gaiola e nós estamos aqui fora em liberdade. Vamos ver o que vai acontecer. Bem, não preciso dizer o que aconteceu, né? No final estava todo mundo na nossa mão, todos queridos, abriram-se todas as grades, eles vieram para cima, era o tal do agarra-agarra, e apareceu água, apareceu lanche, apareceu toda aquela relação que a gente conhece de comunhão, de gratidão, de alegria, né? Então toda aquela tensão se desfez. A tragédia e a comédia sempre andam de mãos dadas. Já teve o dia em que a tragédia entrou no teu show? Uma das coisas mais fascinantes do palhaço, né? É essa coisa do carisma. É uma coisa encantadora, né? A pessoa tem o dom de apaixonar as pessoas, né? As pessoas gravarem, aquele palhaço, eu gosto daquele cara que faz isso, voltar a ver várias vezes a performance do palhaço, né? E ficar tiete, ficar fã, isso é uma coisa muito marcante do palhaço, um poder, né? Uma dádiva, né? É cativar as pessoas, né? Então acontece sempre isso também, que é um efeito afortunado, né? E quando isso também dá uma tretada, né? Quando isso desanda, a química vai à falência, né? Aconteceram coisas assim. Tem um evento muito forte, né? De primavera, fazia 4 semanas consecutivas, de quinta a domingo, numa cidade, e várias bandas de jazz, e eu trabalhava numa delas, né? E eu fazia exatamente a ponte dessa comunhão, o jazz de rua com a dança, e misturava com capoeira, eu com palhaço, eu envolvia as pessoas, brincava. E determinada vez tinha um cadeirante, e o cadeirante foi ficando meio entusiasmado, né? E eu provocando e dançando perto dele. A verdade é que o cadeirante levantou e dançou comigo, e depois saiu andando. Então, a partir desse dia, eu peguei uma fama que eu era milagroso, que o palhaço que fez o cadeirante andar. E eu ganhei esse evento por muitos anos e fiquei fazendo sempre esse evento. Lá na frente, ele já estava enorme, inchado, tinha uma parada também, onde passava um helicóptero jogando flores, pétalas de flores, e tinha uma grande apoteose, uma trave de trapézio, números de circo. E justamente nesse dia o helicóptero baixou muito próximo da trave,
pessoal lá de cima, preparado para começar a performance aérea, meio que se desequilibrou, caíram 3 durante o espetáculo. E foi uma apoteose trágica, né? Porque não tinha como chamar ambulância, não tinha como parar, não tinha. Então continuou o espetáculo desse tombo aí, dessa queda, né? E aí, a partir desse dia, não teve milagre, né? Ser palhaço é muito perigoso. Mas você, Francisco, de onde arruma tanta coragem para lidar com o perigo? Dia 12 de outubro é um dia que tem muito evento, né, para criança, né? Dia da criança, também o dia de Nossa Senhora Aparecida, né? E comigo é curioso, esse dia sempre acontece coisas absurdas, incríveis, né? Tem que prestar muita atenção porque sempre tem uma situação embaraçosa, complicadinha, né? Então era mais ou menos nos anos 90 e eu tinha que fazer um show do lado do metrô Paraíso e depois um outro na saída da catraca do metrô Penha. Então assim, era tranquilo, era só jogar tudo na bagagem, entrar no metrô e ir de metrô. Eu fiz o primeiro, foi super bem. Ah, e tinha que voltar pro primeiro. Eu fiz o primeiro, peguei o metrô, fui na Penha, fiz o da Penha e na volta, para fazer a outra entrada aqui no Paraíso, no final da tarde aconteceu esse fato, né? Que eu entrei vestido como palhaço no vagão, mas aquele palhaço sério, que incomoda, né? Pô, por que esse cara tá sério? Por que ele não tá trabalhando? Não, ele tá em translado. Mano, é dia do palhaço, tá triste? Então fica todo mundo incomodando. E incomodado, ó, você tá triste? Por que você tá assim? Não sei o quê. Só que do meu lado sentou um cara, tirou uma arma, um revólver, e começou a limpar a arma do meu lado. Eu vi aquilo e falei, bem, eu não posso demonstrar que eu tô com medo, mas eu tava trincando de medo, né? As pessoas começaram a sair de perto, e o vagão foi ficando cada vez mais vazio, e eu cada vez mais temeroso com o cara. E lá para as tantas, eu pensei, será que esse cara vai querer aprontar, vai querer fazer alguma coisa? Como é que eu vou sair disso, né? Bem, se eu resolver trabalhar agora e fazer showzinho de palhaço aqui, pode ser que eu morra mais rápido. Então, como que eu saio ileso dessa situação, né? E já estava chegando no meu destino, já estava chegando de volta no Paraíso, já tinha feito a baldeação e o cara estava ali colado na minha, onde eu ia, ele ia junto. Aí foi quando eu tive a ideia de dizer, olhei para ele e falei, escuta, você trabalha como segurança? Você não quer me acompanhar, fazer uma segurança para mim? Porque eu vou num evento aí que estão contratando. Então o cara olhou assim, como que disse, pô, tá louco? Aí o cara olhou para mim, deu tapinha nas costas e falou, não, fica frio. Preparou a arma, botou na cintura, levantou e foi embora. E eu, uff. Eu tenho certeza que Vossa Senhoria é um grande pesquisador. Me fale, quem são os seus mestres? São 4 mestres muito queridos. O primeiro é o Luiz Carlos Vasconcelos, o palhaço Chuchu. Ele apareceu para mim quando eu tinha 8 anos de idade, ele já tinha 20, e ele foi o cara que falou pra gente lá no sertão da Paraíba, olha, isso que vocês fazem é valioso e é por aqui. Pegou na nossa mão, levou para a capital, da capital fez abrir nossos horizontes, fez o grupo inteiro migrar para cá, para o Sudeste, e ele veio na frente, a gente veio atrás, fez essa montagem no Val da Sarapalha, que é uma das suas referências, né? E esse espetáculo eu já não fiz, porque eu já estava morando aqui em São Paulo. Eu fiz outros, como Os Pirralhos, A Vaquejada, A Viagem de Barquinho, pela Escola Piolim. Mas além disso, a gente tinha um trabalho de palhaço de dupla nessa idade, que eu era criança, e que ele era um farol, né? Ele foi uma pessoa muito importante.
O segundo é Oneide Abreu, palhaço gargalhada. O Onei, ele tinha uma empresa aqui em São Paulo nos anos 80 chamada Abracadabra, e o trabalho era tanto que ele não dava vencimento. Então ele me escolheu e me pôs como seu dublê. Eu fazia o Coringa Abracadabra, que era um coringa medieval, que era a criação dele, o xodó dele. Então eu fiquei quase que uma década ali com ele, trabalhando todos os dias, 3 espetáculos por dia. Foram muitas histórias, aprendi muito, é uma pessoa muito querida. E o terceiro é o Reginaldo Bastos, o Carlito, o palhaço cheirosinho. Esse é um homem do picadeiro, é um cara que eu conheci no circão tradicional e que me tirou do circão tradicional e saímos fazendo um evento corporativo nesse mundão afora. Pessoa muito querida, muitas histórias, muito contraditório. Infelizmente já partiu, foi muito complicado, foi muito difícil, mas é um capítulo à parte. É uma pessoa realmente que foi um divisor de águas na minha vida. O quarto mestre é o seu Roger Avanzi, o palhaço Picolino. Eu passei a fazer aulas com ele no Circo Escola Picadeiro, porque a gente ia montar um espetáculo de bicicletas, eu e a Paty, aquela bicicleta de desmontar e tal. Mas na verdade a gente ficou muito amigo, ele me ensinou muitas coisas, ele andava com a lista de reprises, de esquetes, palhaços de dupla, de trio, de quarteto, e cada situação era uma coisa, e contava a história dele. Por fim, ficamos muito amigos, vivemos muitas histórias. E o seu Roger faz muita falta, né? Ele faleceu no dia do palhaço. A gente estava fazendo um evento e logo depois ficamos sabendo da sua partida. É uma pessoa que deixou muita saudade. Ah, eu vou fazer uma pergunta que todo mundo quer fazer. Quais são os palhaços que te influenciam até hoje? É? Onde está o poço? Onde está a fonte, né? Então, é assim, para mim, desde a infância, desde pequeno, é Jerry Lewis, o Gordo e o Magro e os Três Patetas. Esses três sempre estava assistindo, estava fuçando essas coisas, e até hoje ainda busco, assisto e continuo dando risada. Mas eu gosto muito também do Buster Keaton, adoro o Charlie Hivell, inclusive sua biografia em espanhol. Gosto muito dos Fratellines, do George Cal. E aqui no Brasil eu não consegui encontrar nem conviver com o Chinchorrão nem com o Piolim. Quando eu cheguei aqui em São Paulo eles já tinham passado. Mas eu convivi, assisti, participei de eventos com o Piccoli, os hispanos, né? O Arrelia, seu Valdemar Seisel, o Torresmo, o Pururuca, o Carequinha. E tiveram outros palhaços nômades, palhaços que talvez vocês não ouviram falar muito, mas que são super importantes na minha formação e que eu assisti muito, trago muito deles. Um é o Cigarrito, é um palhaço uruguaio. Quando eu cheguei aqui em 80, 81, ele era muito ativo aqui em São Paulo, era um palhaço que se vestia de noiva, tinha uma performance incrível, muito bom. O Cacareco, também um palhaço de muita picardia, um palhaço muito popular, era muito bom também, fazia uma reprise fantástica do Batalhão. O Chiclete, que é um palhaço que fez muito sucesso em São Paulo nos anos 80, 90, inclusive até no Vostok, né? Nos circos maiores, nos circos menores. Um palhaço solista que trabalhava com uma aranha e não falava, era só pantomima, muito bom. O Bené é um palhaço que não apareceu por aqui no Sudeste, é um palhaço nordestino de Pastoril. Um palhaço, também fazia Bumba Meu Boi, fazia o Mateus do Bumba Meu Boi. É um palhaço de muita cascata, muito tombo, muito engraçado, né?
Tinha também o Faceta, que é o palhaço que influenciou o Alceu Valença, influenciou o Chacrinha, é um palhaço de pastoril profano de Olinda. E esse palhaço também deixou muita coisa para mim, muita da minha dramaturgia, da minha forma de falar, de cantar. Esse palhaço popular que fala tudo em métrica, em rima, né? Faceta. O Choquito, que também trabalhamos muito tempo juntos, é um palhaço muito bom, tinha uma performance muito arrojada e era também músico, instrumentista. O Tampinha, que é um outro palhaço também que me ensinou muita coisa, inclusive esses números explosivos que eu uso, esses números mais tradicionais de picadeiro. O Tampinha era tudo. Era o cara que fazia tudo. Era marceneiro, eletricista, encanador e fazia esses números trucados, fazia essas coisas engenhosas, né? Enfim, são esses palhaços que me influenciaram bastante, né? E até hoje estão vivos dentro de mim. De vez em quando eu busco na memória uma lembrança muito viva de todos eles. Nossa, Francisco! Quantas histórias mirabolantes! Me fala, qual foi a viagem mais maluca que você já fez no circo? Sim, saímos de João Pessoa no ônibus monobloco em 20 pessoas. E a gente veio para um festival em São José do Rio Preto. Mas a grana que tinha só deu para chegar, não tinha combustível de volta. Então a solução era fazer happenings, apresentações curtas, situações surpresa, tipo teatro invisível. E o pessoal do festival ficava impressionado. Por toda noite o pessoal cria uma situação diferenciada. Na hora do restaurante, os artistas estavam jantando, tinha alguém lá fora vomitando, mas era a cena. Depois dizia: nós somos as crianças da Paraíba, estamos aqui com um grupo, estamos pleiteando o combustível de volta. No dia da nossa apresentação, quebramos a banca, o festival era competitivo. A gente ganhou todos os prêmios. Inclusive os jurados ficaram apaixonados e falaram: não, vamos levar essas crianças para São Paulo. Viemos para cá, descolamos uma temporada curta de 15 dias no Eugênio Kuznit Teatro e daria para voltar, mas a gente, ousado, resolveu ir para o Rio. Chegou no Rio, não conseguimos emplacar nada, ficamos com o ônibus parado na Cinelândia e sem ter combustível para voltar. Então, estava acontecendo um show do Gonzaguinha, no Teatro João Caetano. E eu e Luiz Carlos Vasconcelos, o palhaço Chuchu, fomos lá fazer uma dupla de palhaços. Falamos com o Gonzaguinha, Gonzaguinha deixou a gente fazer e no final rodar o chapéu. Ficava cada palhaço num portão de saída que dava para o calçadão e depois do show o pessoal contribuía. O que a gente não elaborou direito é que a gente podia ter entrado pelo palco, pelo camarim do Gonzaguinha. Não, a gente foi de palhaço do fundo da plateia pro palco. Nossa, mas a gente apanhou tanto, porque estava lotado, todos os corredores estavam lotados, né? Fez o espetáculo, ele defendeu a nossa história, contou, e no final era tanta contribuição que o dinheiro não cabia no chapéu, nem nos bolsos dos palhaços. A gente caía assim, e era só enfiando o pessoal tudo dando dinheiro. Resolvemos voltar para o Nordeste, o dinheiro dava para pagar todo o combustível. Eu sei, ninguém fala, ninguém conta, mas você é um cara diferenciado. Você vai me contar. Qual foi a situação mais vexatória que você enfrentou como palhaço? Então, nessas idas e vindas, eu saí do Rio Grande do Sul num tremendo frio e fui trabalhar em Roraima. E trabalhando já por volta de umas 3 da tarde, aquela temperatura super quente, tive um desmaio, vestido de palhaço, em cena, uma coisa chocante. Bati com a testa no chão
E o resto é o que contam. Fui socorrido, saí de ambulância, aquela cena trágica, e foi a grande notícia da cidade. Ah, o palhaço que veio do sul morreu, escafedeu, está hospitalizado. Eu fiquei um dia em observação, né? E entrou um outro palhaço no meu lugar que começou a fazer espetáculo lá. E eu viajava com prolabore, ou seja, eu tinha que dar determinadas horas, trabalhar determinadas horas para ganhar determinado X. Como eu fiquei hospitalizado, e aí não estava ganhando nada, e o que eu estava ganhando era para pagar o hospital, porque era particular. Então eu me acelerei, vou voltar para a praça. E voltei ainda meio grogue. E cheguei lá, falei com o palhaço, né? Que era o Pimpolho. E era o palhaço bem recreador, né? E eu falei pra ele, olha, eu preciso voltar, eu preciso... Não, eu vou fazer mais um pouquinho. Tá bom. Ô, meu, não, eu vou fazer mais um pouquinho. O cara do som, o técnico de som era dele. Então o cara nunca cortava o som. Não tinha como eu atravessar, não tinha como eu fazer o que ele fez comigo, tomar a cena e entrar. E eu também não tinha muita energia, então eu ficava ali procurando e tal. Numa dessas, quando dei uma pausinha e a coisa estava meio desprevenida, eu já estava pronto, caracterizado ali, deu 2 segundos, baixou aquela verve do Palhaço Carlão e eu entrei rasgando e gritei assim para a molecada: alô, molecada, quem gostou do Palhaço Piolho? E saí atropelando, simplesmente subindo no monociclo, fazer tudo que eu sabia, as maiores coisas que eu tinha, joguei tudo e ficou todo mundo assim meio desarmado, e aí pronto, voltei à cena, trabalhei o resto da noite toda, foi tudo se normalizando, descansei bem, no outro dia trabalhei de novo, e aí consegui receber e voltar para São Paulo.